Bom dia, começando a semana com a carta do Pajem de Ouros. Neste baralho, nesta edição, nesse baralho de tarô, o Pajem de Ouros recebe o nome de Pajem de Jardins. Ele tem uma nomenclatura diferente, mas é Pajem de Ouros, né? E bem diferentão daquilo que a gente está acostumado, não é mesmo? Mas de uma certa maneira nós estamos vendo aqui a natureza brotando, dando seus frutos, né? Sua flor aqui, ele segurando delicadamente o, a moeda, né? O símbolo de ouros. E isso é interessante porque são versões diferenciadas que a gente sempre tem das cartas e elas nos inspiram também a novas ideias, né? A pensarmos fora da caixinha. Mas hoje eu queria mostrar para vocês que eu vou fazer essa semana é, a minha carta do dia utilizando um produto novo que está no mercado chamado Casas para Cartas. Ou seja, normalmente vocês me assistem e me vêm falando assim: bom, o meu dia vai ser assim, eu acho que vai ser assim, assim assado, eu devo tomar cuidado com isso, com isso, com isso. Mas para essas cartas também, que são 65 cartas, na verdade elas são temáticas, são casas para a gente fazer jogadas. A gente pode escolher, dentro daquela pergunta que a gente vai fazer, o que a gente deveria colocar, o que a gente deveria explorar, né? Por exemplo, tem carta para todas as coisas, mas eu fiz um vídeo para isso e eu vou linkar aqui também. Explicando um pouquinho melhor. E eu tenho estudado muito e usado isso. Então, para essa semana, eu escolhi estas cartas. Vejam, esta foi a que me saiu hoje, obstáculos. Mas eu escolhi as seguintes cartas. Deixa eu começar daqui mais ou menos. Aprendizado. Eu sempre falo que a gente aprende todos os dias alguma coisa com o tarô, né? Ou com o Lenormand, não importa, com os oráculos. A gente tem que prestar atenção porque é um aprendizado. Escolhi a carta dos prós, eu poderia colocar aqui. Então hoje eu vou falar dos prós da carta do Pajem de Ouros, né? O que o Pajem de Ouros representa no sentido sempre positivo? Aqui eu posso falar, eu como Pajem de Ouros, eu sou consulente, né? Eu estou lendo para mim, né? Então eu estou aqui como as duas coisas. Uma, eu sou o leitor, eu sou a pessoa que está interpretando, mas ao mesmo tempo sou eu, né? Escolhi a carta da ação. Como seria o Pajem de Ouros em termos de ação, em termos de movimento, né? O que eu devo observar? Não necessariamente uma coisa de perigo, mas o que eu devo observar no dia de hoje a partir dessa carta? Interpretar essa carta dentro do tema ação. Mesmo porque a carta do dia não tem um tema a não ser como será o dia de hoje, né? O que eu posso aprender, o que eu não posso aprender, essa coisa toda. Os contras e saúde. Escolhi estas. Na outra semana vou escolher outras cartas aqui e tentar trabalhar com essas cartas. Mas aqui, então hoje o que eu fiz? Antes de tirar essa daqui, e eu poderia ter feito depois também, não tem problema nenhum, eu peguei e tirei uma carta desse tantinho que eu separei, que eu vou botar aqui, tá? Deixa eu até virar para não ficar confuso. Eu peguei a carta exatamente dos obstáculos. Então, hoje, a minha carta do dia, eu devo prestar atenção nos possíveis obstáculos que eu vou enfrentar. Primeira coisa, vamos então ver o que o Pajem de Ouros representa. O Pajem sempre é um começo, né? O Pajem representa uma criança. Os começos são jovens, né? A coisa está começando, não está adiantada. São jovens. E o que é o naipe de Ouros? É o naipe da vida prática, é o naipe da saúde, é o naipe que fala dos nossos estudos, do nosso aprendizado, né? Em termos de irmos para a escola, daquilo que nós vamos adquirindo na vida, né? Dos nossos bens e tudo mais. Só que um pajem está no começo, ele ainda não é aquela pessoa que ele pode ter a sua ambição, mas ele ainda não tem experiência necessária para conseguir tudo. Então,
na vida real, ele representa oportunidades em termos de vida material que a gente vai ter. A oportunidade de começar a fazer um curso, a oportunidade de começar a estudar uma língua diferente, a oportunidade de começar a frequentar uma academia, a oportunidade de viajar, né? Uma série de oportunidades da vida prática da gente. Né? Entretanto, essa leitura tem que ser feita através, né? Eu devo fazê-la através dos possíveis obstáculos. Então, quando é que o pajem de ouros nos alerta para os obstáculos? Ele poderia ter saído invertido. Né? Para quem lê carta invertida, né? Ele sairia invertido, para quem usa embaralhar e fazer invertido. Entretanto, essa carta de suporte, de apoio, ela vai fazer esse papel. Quer dizer, e ele ao contrário? Então, essa figura que é dinâmica, você vê que ele está se mexendo um pouquinho aqui, ele está andando, ele está dando um passo, ele vai em busca dos seus ideais, ele vai em busca do seu aprendizado de vida, das coisas que ele precisa saber para levar uma vida mais confortável, uma vida mais agradável, uma vida mais útil, né? Então, quando eu vejo ela como obstáculo, então Alex, tenho que no dia de hoje, afinal de contas, quem tirou as duas cartas fui eu, né, para mim. Então eu tenho que tomar cuidado para não ficar, por exemplo, hoje entediado, ficar, sabe, deixar, ai, que tédio, que bobagem, tudo é sempre a mesma coisa, essa rotina que me cansa, que me enjoa, ir à aula é chatíssimo, porque ai, a gente tem que ficar lá, o tempo não passa. Eu estou dando exemplo de aula, porque sempre esse pajem está associado com aula, mas não é necessário isso, né? Mesmo no trabalho da gente, né? É não ficar entediado, afinal de contas, no meu trabalho é que eu tiro minha vida material, certo? Né? E nem mesmo agir infantilmente, né? Ficar temperamental, fazer birrinha no trabalho, sabe? Não querer socializar direito, querer ser o centro das atenções, aquilo que uma criança, o comportamento que a gente chama de infantiloide num adulto, né? Sabe a síndrome de Peter Pan, quando a gente não quer crescer, a gente não quer ficar maduro, a gente não quer sair da posição de pajem, né, para uma outra posição mais dinâmica ainda, que seria o cavaleiro, né, e depois o rei, a rainha, né, a dama. Então, é isso daí, eu tenho que evitar hoje esse tipo de atitude na minha vida, né? E outra muito interessante que eu penso, né, desde a hora que eu peguei essa carta e peguei essa daqui, que foi há minutos atrás, é não desperdiçar oportunidades. Este pajem representa oportunidades, né? Então, se eu tenho ele invertido, né, eu tenho que imaginar que é a perda dessas oportunidades. A gente desperdiça, a gente deixa passar, talvez até pelo tédio, pela má vontade, por birrinha, né? A gente, por se fazer de muito importante quando a gente sabe que não é, de desafiar o outro à toa, né? E a gente acaba desperdiçando oportunidades, a gente acaba desperdiçando o tempo e as chances que a gente tem, né? Uma outra coisa que me ocorreu também foi não ficar muito confiante de propostas, né, de ofertas, de propostas mesmo que eu queria dizer, eu acredito. Ilusórias. Gente que chega com planos mirabolantes, vamos fazer isso, ou vai ser legal se você fizer isso, se você fizer aquilo, né? Planos mirabolantes. Essas propostas são muito ilusórias. Ele tem que ter o pé no chão, os pés no chão. Ele é pajem, ele é terra. Ele não pode ficar nessa coisa de fantasiar muito, né? Ele fala do nosso dia a dia, da nossa vida real, né? De como nós somos, nós, seres humanos, né? Então, não ficar muito suscetível a opiniões, a indicações, a sugestões
que ao final das contas vão ser apenas fantasias, né? Vamos partir para o concreto. O que é que pode dar certo realmente hoje, né? Para a gente fazer, trabalhar em cima e cobrirmos os obstáculos e termos um dia já preparado para evitarmos os obstáculos com muito mais energia e com muito mais força. Aliás, eu estou falando no plural, nós, coisa e tal, mas na verdade, gente, eu volto a repetir, é a carta do dia, quando eu tiro, ela diz respeito à minha pessoa, tá? A minha pessoa. E isso, esse baralho, esse trabalho, ele é uma sugestão. Eu vou estar usando ele durante a semana toda para vocês verem como é possível a gente também não ficar só nessa monotonia da carta do dia, falando coisa e tal, quando a gente pode ter temas que a gente pode tirar e também no sorteio, né? Aleatoriamente, eu não vou procurar, eu vou deixar aleatório, nem que eu tenha que embaralhar todas as cartas, né, e tirar uma e falar, não, hoje vai ser, tirar uma aqui, compromisso. O que ele significa como compromisso, né? Então eu vou trabalhar esse tema como minha carta do dia, né? São duas chances muito interessantes de entregar para o universo, né, duas cartas e saber ler dentro do tema que aqui foi proposto. Certo? Para vocês, um excelente dia e que a carta de vocês seja tão simpática, eu diria, como o meu pajem de ouros.